Hoje eu quero te ensinar a minha pele efeito blur que eu uso para os atendimentos. Primeiro eu começo com a limpeza, esse é o shampoo Johnson, e tiro todos os resíduos com algodão e água. Deixo tudo secar bem e venho com a hidratação. A hidratação que eu uso é o hidratante da Neutrogena, que eu adoro, ele é em gel, fica bem sequinho e dá um efeito super legal na pele, fica com a base bem perfeitinha. Deixo secar bem, todos os produtos devem ser bem aderidos à pele. Eu venho com a blindagem da Catherine Hill, também espalho com um pincel e deixo secar bem para fazer todo o processo de selagem da pele. Em seguida, nós vamos fazer a camuflagem das olheiras. Essa parte é importante, presta atenção. Eu vou usar o corretivo salmão, porém, como a pele da minha cliente é mais morena, eu preciso escurecer esse corretivo usando um pouco mais de vermelho e amarelo. E por que eu faço isso? Eu quero te mostrar o círculo cromático. Esse é o círculo cromático. Quando nós temos uma manchinha que é mais arroxeada, a gente precisa usar a cor oposta do círculo para poder neutralizar os tons. E aí, por isso que eu uso o corretivo mais laranja, para deixar essa manchinha roxa mais próxima do tom da pele da minha cliente, fazendo com que ela suma e fique mais fácil na hora de eu aplicar a base. E falando em base, anota essa dica de ouro. Para testar a cor da base na cliente, você vai testar no colo, dando batidinhas e vai esperar a base secar. Se a base sumir no colo e ficar a cor exata, significa que a cor tá certa e você não vai ficar com o rosto da cliente mais claro e nem mais escuro. Eu usei a base da Catherine Hill e a blindagem da Prilessa. Apliquei tudo com o pincel dando batidinhas e aí eu vou fazer a parte inferior dos olhos. Eu usei o corretivo da Catherine Hill e eu venho aplicando fazendo um triângulo invertido. E aí eu faço essa camuflagem dando complemento ao que a gente fez no começo e olha a diferença da pele. Quando a gente faz a camuflagem inicial, é muito mais fácil para fazer a cobertura das olheiras. Se eu fizesse esse processo de início, poderia ficar com a olheira mais acinzentada ou não cobriria por completo. Então tá aí, às vezes a sua olheira fica acinzentada porque você não faz a camuflagem do início. Depois de fazer todo esse processo e dar batidinhas com a esponja para assentar toda a base, eu venho fazendo o contorno. Começo ali pelo início da orelha e vou em direção aos lábios, deixando um rosto mais afinado e faço tudo isso com um pincel bem fofinho para dar esse efeito blur. Eu gosto de aplicar um pouquinho também no queixo, mas isso depende do formato do rosto, tá? E também uso um pincel fofinho para fazer o contorno do nariz, tudo para ficar bem esfumado e leve. Gosto de aplicar também um pouquinho embaixo dos lábios, que eu acho que dá um efeito bem bonito, dá um efeito de aumentar os lábios, né? Uma transição legal. E depois eu volto com a esponjinha para dar uma finalizada e assentar todo o contorno e não deixar nada marcado. E aí eu venho com os pontos de iluminação. Faço no início dos olhos ali pontinhos de luz, nos cantinhos dos olhos, no nariz, no queixo, na testa. E, gente, vocês estão vendo, né? É cliente real, assim, a gente vai batendo papo, vai conversando, vai brincando. Então, assim, a cliente não para. E é normalmente isso mesmo que a gente acaba tendo, assim, no nosso dia a dia. Então, a gente tem que saber fazer as coisas certinhas pra não ficar nada estranho, não ficar nada torto. Então, assim, tem que saber falar pra cliente, olha, para um pouquinho aqui rapidinho só pra eu fazer esse contorno, porque senão vai dar errado. Em seguida eu venho com o blush, finalizo com a esponjinha, passo o iluminador e aí eu vou fazer a nossa técnica Baked, que é com um pó translúcido. Tô usando o pó solto da Payot, que eu acho ele maravilhoso, ele é bem fininho e ele tem algumas partículas de brilho que fica bem legal. E eu faço essa camada embaixo dos olhos, já aproveitando para reforçar a iluminação. E aí eu venho nos pontos que eu iluminei, né? Então eu passo o pó embaixo dos olhos, na testa, no nariz. Também faço a profundidade do rosto nessa parte ali debaixo da maçã do rosto, né? Acentuando mais o contorno e o blush. E aí eu venho varrendo todo esse pó com um pó compacto da MAC, para dar uma finalização e também devolver a cor da pele. E finalizo com o Fix da MAC. Não esquece de se inscrever no canal, porque no próximo vídeo eu vou te ensinar a fazer essa make que ficou incrível e você vai usar muito nos seus atendimentos para cliente. Te vejo no próximo vídeo.